Hoje é discutível o filme de herói mais influente de todos os tempos. Temos o Cavaleiro das Trevas do Nolan, que deveria ter sido indicado ao Oscar. Temos o Pantera Negra do Ryan Coogler, que foi indicado ao Oscar, porém essa discussão no começo dos anos 2000 era bem diferente. Isso porque vínhamos de uma série de filmes do Batman que começou muito bem e terminou muito mal na década de 90. Então a Fox Studios, que tinha comprado os direitos de fazer filmes dos X-Men da Marvel, resolveu lançar o que seria um filme que ficaria marcado para a história. Hoje contarei a história desse filme dos X-Men, o primeiro, né, como ele aborda diversos assuntos interessantes e legais até hoje, dar a minha opinião, claro, e deixar umas curiosidadezinhas bem bacanudas no final do vídeo. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscreverem no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo de diversas coisas do mundo da cultura pop, né? Sem mais enrolações, vamos ao que interessa, vamos falar sobre X-Men 1. Anonymity is a mutant's first defense against the world's hostility. Bom, o filme ele é dirigido pelo Bryan Singer de Os Suspeitos, um filme também bem legal, e com o roteiro de David Hayter, que fazia sua estreia no ramo. O filme também tinha a história de Tom DeSanto e também do próprio Bryan Singer. X-Men foi lançado em 2000 e irá nos apresentar dois lados do mesmo propósito, em que toda uma raça é totalmente oprimida. Vamos entender um pouco mais da história desse filme agora. Bom, o filme já começa ali com um voz off falando sobre a mutação e como ela é um próximo passo na evolução do ser humano, o que faz bastante sentido, pois conforme nós fomos evoluindo, adquirimos características diferentes e tudo mais, né? Então isso faz bastante sentido aí, esse voz off no começo do filme. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. Vamos então para a Polônia no ano de 1944, em que temos um jovem em um campo de concentração que é separado de seus pais. Ele então, em um momento de fúria, acaba entortando um portão com seus poderes. E aí? Já sabem quem é esse cara aí? Já sabe? Eu gosto bastante dessa abertura do filme, pois eu acho ela bem legal para mostrar como os mutantes existem há muito tempo. Fora que também é uma cena bem dirigida e esteticamente linda. Vamos então para o futuro não muito distante, no qual uma garota está de chamego com o seu namorado. Porém, quando ela beija ele, algo muito ruim começa a acontecer. Ele começa a entrar em estado de choque e os pais dela vêm no auxílio. E essa é a apresentação de uma das personagens centrais dessa trama, que vai ser a vampira, né? Vamos então para o outro lado dos Estados Unidos e vemos uma garota discursando no Senado, dizendo que os mutantes ainda são humanos e merecem ter seus direitos respeitados, enquanto vemos o senador Kelly, um extremista, que diz que os mutantes devem ser registrados e catalogados para o controle do governo e que eles representam um perigo para a população humana. Não tem como não deixar de notar o teor desse discurso aí, desse merdão, né? Os X-Men sempre foram muito legais por apresentar discursos de inclusão, pois se a gente pegar os X-Men, se a gente pegar os mutantes e substituirmos, né, a mutandade por LGBT+, ou até mesmo por algo mais racial, né, se a gente colocar os negros no lugar dos mutantes ali, conseguimos ver bastante a história se repetindo nesse velho discurso aí da extrema direita, nesse velho discurso aí da rapaziada mais conservadora, né? Porque eles sempre dizem que os mutantes são imorais e que são umas aberrações, igual eles dizem sobre essas pessoas aí que são LGBT+, ou até mesmo na questão racial, né? Diversos preconceitos essas pessoas têm, muitos, né, que não tem nem como falar sobre todos. A girl in Illinois who can walk through walls. Now what's to stop her from walking into a bank vault or into the White House? Or into their houses. Bom, a garota que estava discursando é a doutora Jean Grey, mas uma coisa bem legal nessa cena também é que temos a primeira conversa do Charles Xavier e do Magneto ali, do Eric, né? Em que cada um tem uma visão um pouco diferente, enquanto o Xavier quer conviver em harmonia ali, quer conviver com os humanos, o Eric entende que os mutantes são o próximo passo na cadeia evolutiva e assim como os Homo sapiens sapiens extinguiram as outras espécies, eles
devem fazer o mesmo. Sem contar também que ele entende que é uma guerra, pois os humanos já estão querendo matar os mutantes. Eles estão caçando e matando os mutantes. Vamos então para o nordeste do Canadá, em Alberta, no qual aquela garota, a vampira, chega em um bar e vê um cara com a alcunha de Wolverine esmirilhando uma rapaziada na porrada. E uma luta clandestina, né? O legal é que só aqui nessa cena, quando ele bate, faz alguns twing, né? Como o som de metal se batendo, sabe? Então é só nessa cena que isso vai acontecer, mas é algo bem legal de notar, né? Após a luta, ele está bebendo ali e vê algo na TV, né? Ele vê que vai ter aquele encontro das Nações Unidas, da ONU, na ilha em que fica a Estátua da Liberdade, quando aquele bocó que perdeu a luta vem tirar satisfações com ele, dizendo que sabe que ele é mutante, mas ele apenas o prende na parede ali e solta 2 garras. A terceira ele deixa ali, ó, devagarinho no pescocinho do cara. Porém, o Wolverine ele é expulso e vai meter a fuga. Porém, no meio da viagem ali, ele percebe que a garota entrou no carro dele, né, a vampira. Ele a princípio ali expulsa ela, mas ele decide ajudá-la. Porém, ele não contava com um acidente armado pelo Dente de Sabre, que desmaia esse bocó do Wolverine. Porém, 2 pessoas chegam para o salvar. São os X-Men, mais precisamente o Ciclope e a Tempestade, que botam Dente de Sabre para correr e salva a garota e o homem. E os efeitos dessa luta, eles são bem datados, assim, se vocês forem assistir esse filme com uma visão um pouco mais atual, você vai ver que os efeitos eles são bem datados. É um CGI meio vagabundo, né, mas tá show de bola, é um filme dos anos 2000, então a gente não releva, a gente releva tanto isso, né? A gente releva isso no caso. Nós descobrimos então que o Dente de Sabre está de conluio com o Magneto e com outros mutantes. No Instituto Xavier, o Wolverine acorda a pistola e quase mata a nossa querida Jean Grey. Ele corre, mas é chamado pelo Xavier telepaticamente. Então, o nosso querido carecão mostra como funciona a escola para ele, dizendo ainda que irá ajudar o Logan a recobrar a memória dele, porque o Logan, ele tá com as memórias meio embaralhadas, ele perdeu muitas lembranças, né? E isso vai ser muito importante no futuro da saga, então, né? Se vocês quiserem que eu trago os outros vídeos aqui de X-Men, deixem nos comentários e deixe bastante like aí, que assim eu trago sim. O senador Kelly está se preparando para o evento na ilha, porém, em segredo, ele diz para seu segurança que odeia os mutantes e que o sonho dele é ver eles todos presos. Lógico, né? Lógico que esse cara maluco, ele tinha esse bagulho de querer acabar com uma raça inteira, né? Logicamente, né? Lógico que dos Estados Unidos ainda, não teria? If it were up to me, I'd lock them all away. It's a war. It's the reason people like me exist. Porém, o segurança dele se revela a Mística, uma mutante que tem o poder de mudar de forma, juntamente com o piloto, que é o Groxo, que também é um mutante ali, que parece meio sapo. Eles juntos ali raptam o senador, o Groxo, que aparece no... Eu não sei se é o Groxo mesmo, ele deve ter outro nome, mas é porque esse personagem ali é o Groxo naquele X-Men Evolution. E aí eu coloquei aqui no roteiro como Groxo, então vai ficar Groxo mesmo. De volta ao instituto, o professor e a Jean percebem que o Logan tem adamantio no corpo dele, e o Xavier lembra que houve experimentos com mutantes há muito tempo atrás. Uma informação também que também será importante no futuro da saga. De volta à Irmandade Mutante, o Magneto se apresenta para o senador e a cena em que ele aparece é muito show de bola. O Ian McKellen, ele é muito bom, ele consegue realmente passar bem esse ar que o Magneto precisa passar, que ele é uma pessoa com ideias que para muitos podem ser tortas, né? É uma pessoa bem radical, mas ainda assim é um cara muito elegante. E o Ian McKellen é o cara mais elegante que eu conheço. Sem contar também que a iluminação dessa cena é maravilhosa, assim. Eu não sei se foi o objetivo do Bryan Singer, mas a iluminação ficou maravilhosa ali, porque o Eric, ele fica metade na luz e metade na sombra, sabe? Então ele dá a entender que ele é um ser que ele não é ruim e nem bom. Ele é cinza, tá ligado? O Magneto então usa uma máquina bem maluca que quase mata ele, né? Ele fica realmente no limite ali e solta também um campo de força bem esquisito, mas nós não sabemos ainda o que faz, né? Esse campo de força aí. A princípio parece não fazer nada. De volta ao instituto, o Logan parece que além de perder a memória, perdeu também algo no cérebro dele, pois a todo momento ele fica querendo dar em cima da Jean Grey. Toda hora, chega a ser bem desconfortável enquanto assiste. Mas quando ele tá dormindo ali, ele tem um pesadelo e ele acorda atacando ali, atacando quem tá na frente ali, e a vampira estava lá
lá na frente dele, porque ela ficou preocupada com ele tendo pesadelo e ele acabou ferindo bastante ela. Ela então toca nele e começa a se curar. Porém, todo mundo começa a chegar ali pra ver o que tá acontecendo naquele barraco ali no meio da madrugada e ela fica envergonhada ali, fica com medo e sai vazada. Na prisão de Kelly, ele percebe que consegue passar pelas barras, pois seu corpo virou uma massa estranha ali, é algo aquático, ele parece que ele transforma o corpo dele em H2O, tá ligado? Então o Eric diz que ele agora é um mutante e entendemos qual é o plano desse maluco. É transformar todos em mutantes. O Eric quer transformar todo mundo em mutante. Senator, this is pointless. Where would you go? Who would take you in now that you're one of us? É bem aquela vibe daquele filme que eu já fiz um vídeo, que é Clonando Tyrone, que ele tem a mesma vibe, essa mesma vibe, né? Transformar todo mundo em uma espécie só para que não haja preconceitos e tudo mais, né? No caso do Clonando Tyrone, estão transformando pretos em branco, né? Então estão transformando ali a classe dominada na classe dominadora, né? E aqui eles estão transformando a classe dominada na dominadora na dominada, né? Essa inversão aí. Mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? No dia seguinte, na escola, o Bob, que é aquele homem de gelo que apareceu sendo todo legalzão ali com a vampira, agora é bem escroto, dizendo que o Xavier vai comer o couro dela, que fica bastante em choque ali e decide fugir vazada antes que o carecão pega ela. Mas ele se revela a Mística, que antes de sair ainda sabota o cérebro, que é essa máquina que ajuda o Xavier a ampliar os seus poderes e encontrar outros mutantes. Logan vai atrás dela e acha ela em um trem. Ciclope e Tempestade vão no encalço e começam uma batalha com o Dente de Sabre e o Groxo. E aqui tem uma coisa que eu acho bem, porque esses dois vilões aí, o Dente de Sabre e o Groxo, tipo, tudo bem, o Dente de Sabre é um vilão legal, mas o Groxo, tá ligado? Tipo, pô, tem tantos vilões legais, vai logo colocar o Groxo, mas tá bom, tá show de bola, primeiro filme, né? Não vamos exigir muito também, né? E a Irmandade Mutante sai vitoriosa, né? A Irmandade Mutante é a equipe do Magneto ali, inclusive, né, esse homem chega abrindo o trem e imobilizando o Wolverine, né, por conta do Wolverine ter adamante em seu corpo, né, que é um metal, então ele consegue imobilizar o Wolverine ali e ele então captura a vampira, mas ao sair, o Xavier controla a mente do Dente de Sabre e também do Groxo. Porém, o Eric, né, diz que se eles não deixarem eles irem, ele vai matar todos os policiais. Ele coloca as armas apontadas assim para os policiais numa cena bem interessante ali, e o Charles, ele deixa eles irem embora, o que é bem significativo porque desde o começo do filme os humanos só querem destruir e matar os mutantes, e aqui o Xavier escolheu salvar eles, o que é algo bem legal. Still unwilling to make sacrifices. That's what makes you weak. Naquela mesma noite, o senador Kelly, que havia fugido da prisão dele, aparece na porta do instituto. Eles veem que seu corpo não está aceitando o gene mutante, está rejeitando ele como se fosse uma radiação. Ele então se desfaz de água morrendo e Charles tenta usar o cérebro para achar a vampira, mas ele quase morre por conta da Mística ter sabotado ele. Eles dão uma arrumada nele rapidão ali e a Jean Grey consegue usar, então ela percebe que o Magneto está naquela ilha lá da Estátua da Liberdade e que eles vão usar a vampira naquela máquina para fazer dar certo. Eles então se vestem de couro preto e vão usando o jatinho. O Logan reclama que a roupa é estranha, a roupa é esquisita, e o Scott solta essa daí. What would you prefer? Yellow spandex? Eles chegam na ilha e a porrada começa a estancar. Os X-Men são bem inexperientes e a princípio eles vão perdendo as suas batalhas, mas logo eles se recuperam. Inclusive tem uma cena ali em que a Tempestade faz uma piada com o Groxo, que é escola Marvel de piada. É muito ruinzinha, sério, é uma piada bem capenga. Eu nem percebi que era uma piada a princípio, só depois que eu percebi que era uma piada. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? The same thing that happens to everything else. O Logan derrota a Mística, né? Porém eles são presos pelo Magneto e juntamente com o Dente de Sabre, e a máquina começa a operar. O Logan ele consegue se soltar e dar uma surra no Dente de Sabre, e com a ajuda dos outros X-Men o Logan consegue subir na máquina ali, mas o Magneto consegue impedir ele, né? Porque o Magneto controla metal e o Logan é feito de metal. O Scott joga um raio no nosso querido antagonista e o Logan consegue destruir a máquina antes do raio chegar na rapaziada da ONU que estava na ilha. O Logan toca na vampira e ela se cura
e fica bem. Mas para o final do filme nós temos mais uma vez aquele romance chato entre ele e a Jean, né, entre o Logan e a Jean, que é bem tosquinho e bem mal desenvolvido na minha opinião, fora que a Jean namorava o Ciclope, tá ligado? Ela fica dando condição ali pro Logan que, nossa, é muito estranho, é muito esquisito. Tudo bem que a Jean Grey aqui nesse filme ela parece ser bem mais velha, mas pô, a Jean Grey que eu vejo tem 16 anos, 17 anos, tá ligado? É meio estranho, é meio esquisito, mas enfim, né? O Charles fala pra ele sobre uma base militar no Canadá, que ele irá encontrar respostas. Antes de ir embora, ele consegue se despedir ali da vampira que já está com as suas mechas brancas, que são tradicionais ali da HQ e também do desenho. Nós vemos a Mística como o Senador Kelly falando que os mutantes são pessoas legais, são gente boas, e no final nós temos o Charles e o Eric jogando um xadrez na cela do nosso antagonista, que pergunta o que ele irá fazer quando os humanos forem prender os seus filhos ou até mesmo matarem eles. Então o Charles diz que quem vier vai tomar, dando uma quebrada naquele discurso bem mais passivo dele. O que parece é que o Charles ele é suave, tá ligado? Só que tipo, se as pessoas vierem pra cima dos filhos dele, vão tomar, né? Então é tipo, a gente quer conviver em paz com vocês, mas se vocês quiserem, a gente vai bater em vocês, tá ligado? O Magneto fala que aquilo ali que eles estão passando é uma guerra e o professor diz que ele sempre estará pronto para isso. E assim o filme acaba. And I will always be there, old friend. Bom, é um filme que eu acho ele bem legal, eu não acho que seja nada demais, né? Na minha cabeça ele era muito melhor do que realmente é, porém ele é um marco, né, para esse gênero de herói no cinema. Ele mostra alguns assuntos que são bem interessantes até hoje e também essa dualidade em seus discursos do Charles e do Eric também eu acho muito legais. Embora em alguns casos eles queiram os mesmos objetivos, eles têm caminhos diferentes, que eu acho bem interessante. A direção do Bryan Singer é boa também, não compromete em momento nenhum, e o Ian McKellen e o Patrick Stewart deitam demais nesse filme, eles são excelentes, eles são os destaques da atuação nesse filme pra mim. É um filme com uma história que, pô, não chega a ser maravilhosa, mas é uma história ali que pra primeiro filme tá bom demais. Sem contar também que esse filme nos apresentou o nosso querido Wolverine Hugh Jackman, mas vocês sabiam que ele não foi a primeira escolha para fazer o papel dele? Isso porque a primeira escolha era o Russell Crowe, que recusou. Outros atores também foram soldados, né, foram pensados para fazer o papel. No caso a gente tinha o Van Damme, tínhamos o Viggo Mortensen e até mesmo o Edward Norton. E é uma coisa bem interessante aqui porque existe realmente um abismo de atuação entre o Viggo Mortensen e o Edward Norton para o Van Damme, né? Mas beleza, né? Aí vocês pensam, pô, beleza, ele não foi a primeira escolha, deve ter sido a segunda pelo menos, né? Mas não, a segunda escolha não era ele, era o Douglas Scott. Porém, ele teve que abandonar o projeto ali por conta de conflitos da agenda, porque ele já estava gravando o filme Missão Impossível 2. Eu acho ali que ele se deu mal, viu? Além dele, outras personagens quase tiveram seu cast totalmente diferente. Para a Tempestade, queriam a Angela Bassett, né, que fez a Rainha Ramonda aí do Pantera Negra, brilha demais, manda muito bem. Para a Vampira queriam a Natalie Portman e para a Jean Grey a Lucy Lawless. A Rebecca Romijn, que faz a Mística, demorava cerca de 9 horas para conseguir fazer toda a sua maquiagem, que cobria 60% de todo o seu corpo, mais da metade do seu corpo era feito só de tatuagem, que é bizarro, mas também é bem legal aí, efeito prático, né? Chegamos na cena final ali e a gente tinha aquela cena do Patrick Stewart e também do Ian McKellen jogando xadrez, porém nenhum deles sabia de fato as regras do xadrez, então eles ficaram só se encarando e não faziam nada. E isso acabou ficando bem ruim, então o Bryan Singer contratou um profissional ali que ensinou pelo menos o básico para eles dois. Eles conseguiram desenrolar, né, na cena ali e tudo mais, e eu achei uma cena bem legal. Mas pô, quem que não sabe o básico do xadrez, né? É só saber o que cada peça faz, que esse é o básico. Você não precisa saber estratégia, técnica e tudo mais, mas só saber o que cada peça faz, pô. Eu acho que todo mundo sabe. O filme foi o primeiro a ter as participações especiais do Stan Lee, algo que virou um marco registrado e que apareceria em diversos outros filmes da Marvel, principalmente na Disney. O filme custou 75 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 296 milhões, sendo um grande sucesso e sendo o 8º filme com a maior bilheteria daquele ano de 2000, no mundo todo. No Rotten Tomatoes o filme tem uma aprovação de 82% da crítica e no IMDb uma nota de 7,3, o que eu acho bem justo.
Mas é isso então, quero saber a opinião de vocês, o que acharam desse filme e o que acharam desse vídeo. Comentem aí pra gente trocar essa ideia maneirinha. Também não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscreverem no canal, assim vocês não perdem nenhum futuro vídeo. Ativa o sininho aí também, que assim chega uma notificação aí quando sair vídeo novo. Confiram a descrição desse vídeo que tem bastante coisas legais também, comentem dicas e sugestões e compartilhem com os amigos. Vejam os outros vídeos que eu tô passando aí na tela. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.